Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais essa oportunidade. Embora o tempo aí fora esteja um pouquinho atípico, mas isso não impede que a gente venha buscar nosso reforço espiritual, nossa ligação com essa energia tão maravilhosa que nos fortalece. Então eu convido a todos para nós fechar os olhos, elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar aquilo que nós viemos à busca na noite de hoje. Vamos estar abertos à reflexão que nos será exposta logo mais. E vamos realmente fazer proveito desses minutos que nos dispomos a estar aqui. Então, para nós dar início à atividade da noite, eu convido o companheiro Pedro Ferreira para fazer a prece inicial. Então agradecemos ao Mestre Jesus, toda a força do bem, o nosso protetor espiritual, por nos oportunizar mais uma vez estar nesta casa, e que possamos, na noite de hoje, refletir, adquirir força para a nossa caminhada terrena. Que o nosso encontro seja abençoado pelos bons espíritos, que nós nos envolvamos nessas energias do bem, e que possamos sair daqui mais fortes do que nós entramos, e que possamos também avançar em entendimento, em aprendizagem, em reflexão. Rogamos aos bons espíritos, trabalhadores de casa, que envolva a nossa irmã que está aqui carregada de falar em nome de Jesus, de falar em nome da doutrina espírita, que ela possa passar aquela mensagem que ela mentalizou para trazer no novo de hoje a todos nós, então que ela seja entendida na questão espiritual e que nós possamos então tirar grande proveito do conhecimento, do amor, do fé, a partir do nosso encontro na noite, desse banquete que estamos agora participando. Sim, seja. Então, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus e da direção espiritual da nossa casa, que vamos por iniciar a exposição de hoje. Então, nós podemos ficar à vontade e acompanhar a reflexão hoje do Santo Estado na Deus. Boa noite a todos. Lembrando que é um dia chuvoso, né? Muito atípico. Antes de iniciar a fala de hoje, eu gostaria de relembrar para o pessoal que ainda não sabe, nós estamos abrindo 2 grupos de estudos sistematizados da doutrina. Um vai acontecer nas segundas-feiras, às 7 horas, e o outro nas quartas, às 7 também. Ambos são estudos para quem está iniciando, então de iniciantes, tá? O da segunda vai ser online, da quarta presencial. Se alguém tiver interesse em iniciar, pode falar comigo, com os trabalhadores da casa aqui, tá? O tema que eu escolhi para a noite de hoje, eu acho que veio muito a calhar pela nossa situação. Pois mais uma vez a gente está sendo atingido pelas chuvas, mais uma vez as famílias que perderam tudo há poucos meses podem vir a perder tudo de novo, estão no desespero, estão no sofrimento. E o quanto a piedade com esses nossos irmãos é importante, né? O quanto a gente deve refletir em relação a isso e em relação a todo esse sofrimento que esses irmãos, mais uma vez, essa prova que esses irmãos mais uma vez vêm passar. E para falar hoje eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, também na palestra da Evelyn Freire e minha mãe. E o item da piedade, ele encontra-se no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Mas o que será que é a piedade? E será que nós realmente entendemos o que significa nos apiedarmos de alguém? O Evangelho vai nos trazer inúmeras observações e pontuar reflexões importantes para que nós possamos avaliar o nosso comportamento,
para que possamos avaliar se nós verdadeiramente já conseguimos ser piedosos para com o próximo. E o que é a piedade? Piedade significa compaixão pelo sentimento alheio, comiseração pela dor e pelo sentimento de dificuldade, de angústia, pelas lágrimas do nosso próximo. Todas as vezes que eu consigo realmente sentir compaixão pelo que o outro passa, isso é a piedade. E seria a definição e o entendimento da piedade. Só para que nós possamos sentir essa compaixão pelo nosso próximo que sofre, não é tão simples assim. Porque muitas vezes, e é isso que nós vamos mostrar hoje, muitas vezes nós sentimos compaixão. Mas é uma compaixão que ela vem recheada de orgulho, de humilhação e da crítica. E essa não é a verdadeira piedade que o Evangelho nos mostra. Essa não é a verdadeira piedade que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Por isso, a necessidade de realmente entendermos não só o que é a piedade, mas como ela se aplica, como eu posso vivenciá-la, exercitá-la no meu dia a dia. Mas vamos começar lendo algumas passagens do Evangelho para que as nossas reflexões sejam ainda melhores. Quando nós iniciamos no item 17, diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixei que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Vemos então que no início desse primeiro parágrafo, a espiritualidade nos deixa bem claro que a piedade é a irmã da caridade. E por que será? Por que será que a piedade está tão próxima assim da caridade? Porque para que nós possamos agir, e a caridade é um ato de agir, é uma ação, onde você ampara, auxilia, ajuda o próximo. Para que eu possa fazer a caridade, para que eu possa agir, para que eu possa me dispor a esse ato, eu preciso primeiramente ter piedade. Eu preciso primeiro ter a compaixão, me apiedar pelo sofrimento do outro. Porque se eu não estiver nessa sintonia, conectada com o sofrimento do meu irmão, se eu não estiver olhando, prestando atenção ao sofrimento do meu irmão, se eu não me deixar tocar por esse sentimento, como é que eu vou fazer a caridade? A caridade é a consequência da piedade. Eu primeiro tenho a piedade e na sequência eu parto para a ação de ajudar e de amparar. E é por isso que o Evangelho nos diz que a piedade é a irmã da caridade. E é por isso que ele diz: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias. Deixai que o teu coração se toque, que ele seja tocado pela dor do outro, para que através desse sentimento tu possas sair muitas vezes da estagnação, da ociosidade e partir para a ação do bem, partir para o amor, para a vivência do amor, já que a caridade é o amor em ação. E nesse segundo parágrafo o Evangelho diz que quando nós nos apiedamos, deixamos que o nosso coração se compadeça pelo próximo, nós sentimos um encanto que naturalmente nós não sentimos normalmente. E quando nós lemos isso, pode ser até que sentimos um desconforto talvez, porque o texto estaria nos dizendo como se sentíssemos um prazer em sentirmos compaixão pela dor do outro.
É como se, será que o Evangelho está dizendo que eu sinto um certo prazer ou uma certa felicidade vendo o outro sofrer? É isso que o Evangelho quis dizer? Não. Precisamos entender que tipo de encanto que ele quis dizer aqui. Precisamos entender que tipo de encanto ele diz. Chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais quando nós vivemos nessa condição? Mas ele diz, esse encanto, esse prazer diferente que nós podemos sentir, não decorre da piedade em si, de eu ver o sofrimento do outro, mas decorre da possibilidade que nasce com a piedade. Que é a possibilidade de eu proporcionar esperança, resignação, fé e confiança ao meu irmão. A piedade me oportuniza a caridade. E quando nós nos apiedamos e ajudamos, nasce um encanto diferente, nasce esse prazer diferente. Porque nós estamos ali, naquele momento, restituindo a esperança de quem havia perdido. Nós estamos sim estimulando a resignação, no sentido de dizer que possa confiar no amanhã. Que Deus, na sua infinita bondade, haverá sempre de mandar um coração bondoso para te auxiliar, para te amparar, para minimizar o sofrimento daquele irmão. Esse prazer diferente, então, que o Evangelho nos diz, está ligado ao sofrimento de alguém, sim, mas, todavia, ao fato e à possibilidade de amenizá-lo e suavizá-lo. E aí, claro que nasce um encanto, uma alegria, um prazer suave, um prazer doce, que vem do sentimento de que nós podemos sim tornar a vida do outro mais leve, que nós podemos sim confortar o outro com pequenos atos, com pequenos gestos, que muitas vezes não nos custam nada, mas que significam tanto para aquele que recebe. E vem o Evangelho ainda nos dizendo assim: tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam a posse. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. E é isso que esse encanto, esse prazer, traz as pungentes decepções do vazio, porque o vazio decorre naturalmente da vivência dos gozos do mundo material. Esse vazio da alma, muitas vezes, muitas pessoas ainda buscam suprir no mundo, com os prazeres momentâneos, temporários, fugazes do mundo. E sabe por que essas pessoas buscam no mundo complementar esse vazio e nunca conseguem? E aí vão cada vez mais mergulhando nos prazeres do mundo, tentando encontrar algo que preencha aquele vazio e não encontram. E é nesse momento, quando essa busca incessante não leva ao objetivo planejado e almejado, é que a criatura para, pensa, reflete e diz: não é no mundo que eu vou buscar o que eu preciso. A fome da minha alma, a fome do meu espírito, essa só poderá ser verdadeiramente alimentada e suprida com o amor. Com o amor que espiritualiza a criatura. Não com o amor que embrutece o ser. É por isso que a piedade, ela vai começando a fazer parte da vida da pessoa. E é isso que a piedade vai pouco a pouco ajudando cada um de nós a nos transformarmos para melhor. Porque vai fazendo nascer em nós o sentimento, o desejo, a vontade de ajudar, de amparar, de sermos úteis. E com isso, o amor verdadeiramente vai nascendo em nossos corações. Esse sentimento nobre, maravilhoso, que nos impulsiona e que nos aproxima de Deus, que nos faz crescer. Ele vai se tornando cada vez maior. E é isso que diz o Evangelho, que a piedade,
a piedade bem sentida, ela é amor. E amor é devotamento. E devotamento é o ouvido de si mesmo. É o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento de nós mesmos, diz o Evangelho, essa abnegação em favor dos desgraçados, daqueles que sofrem, isso é a virtude por excelência, é o amor. Porque quando nós amamos verdadeiramente, nós renunciamos a nós sem problema. Nós abdicamos daquilo que nós queremos por aqueles que nós amamos. E isso não nos faz sofrer. Querem um exemplo? Quantas mães, quantos pais não abdicam de coisas pessoais pelos seus filhos? Quantas mães não abdicam do seu alimento? Quantas mães, quantos pais não abdicam do seu teto pelo seu filho? Porque esse sacrifício pessoal, quando se reverte em felicidade e alegria daqueles que amam, isso não é dor. É a caridade pelo sacrifício. Mas que não nos machuca, que não nos fere, porque onde há amor, há também a abnegação e a renúncia de si mesmo. Então, vejam, é isso que o Evangelho diz. O devotamento que nasce do amor, que nasce da piedade bem sentida, é a virtude por excelência. É a virtude que Jesus praticou toda a sua existência aqui no planeta Terra. O que não fez o Mestre a não ser olvidar-se e esquecer-se para que nós fôssemos felizes? Esquecer de si mesmo, renunciar aos seus próprios interesses para que a vontade do Pai se fizesse presente, para que nós pudéssemos sorrir, para que nós pudéssemos perceber o que é o amor. Que o amor é o sentimento mais lindo e mais nobre que existe. E que é ele que deve habitar em nossos corações. Portanto, quando nós nos sensibilizamos com o sofrimento, nós desenvolvemos o amor. E Jesus, a todo momento, sensibilizou-se com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E Ele nos ama tanto que abdicou as esferas celestes para vir ao mundo das expiações e provas, de dores e de lutas, para devotar-se, para que o seu devotamento transcendesse tudo aquilo que nós podíamos imaginar, como esquecimento completo de si. Viver nesse mundo inferior valeu a pena, porque Jesus pôde perceber que a partir da sua vinda, nós abrimos mais as nossas concepções, as nossas percepções tão pequeninas e começamos a compreender o real motivo pelo que nós estamos no planeta, evoluir através do amor. Ele veio esquecendo-se de si, olvidando-se, nos ensinar o caminho da evolução moral. E é por isso que diz o Evangelho, quando essa doutrina foi estabelecida, na sua pureza primitiva, quando a mensagem da Boa Nova, quando tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer foi realmente restabelecido na Terra, na sua pureza primitiva, porque nós sabemos que a mensagem do Mestre foi deputada durante tantos séculos. Diz o Evangelho, quando todos os povos vivenciarem a lei do amor, com toda a sua plenitude, essa doutrina tornará feliz a Terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Essa, queridos amigos, é hoje a missão da doutrina espírita. A doutrina existe exatamente para fazer com que essa doutrina de luz que o Mestre nos trouxe renasça, brilhe linda, pujante em nossos corações. E será que eu estou verdadeiramente deixando que o Espiritismo me transforme? Será que verdadeiramente eu estou consciente de que o Espiritismo não deve estar unicamente na minha mente, no meu entendimento,
mas essencialmente no meu coração? O quanto eu já sou melhor? Vocês já se fizeram essa pergunta? O quanto eu já sou uma pessoa mais humana, mais caridosa, mais humilde, mais serena, mais equilibrada, mais fraterna? Quer saber se você realmente é espírita? Não faça ou não busque responder essa pergunta com o número de obras que você leu, com o fato de você reconhecer o Pentateuco kardeciano, com o fato de você ter realizado e feito muitos cursos. Responda esse questionamento pelo número de corações que você amparou, pela quantidade de lágrimas que você enxugou, pela quantidade de chagas e feridas que você tratou, pela quantidade de pessoas que você emprestou o seu ouvido, que você escutou, pelo número de pessoas que você abraçou, pelo número de pessoas que você esclareceu. É aí que você vai ter condições de avaliar se realmente o Espiritismo foi capaz de transformar você e de fazer renascer a doutrina de Cristo em seu coração. Percebam, portanto, que a piedade, quando nós compreendemos o sentido da verdade, há uma compreensão, uma sintonia entre razão e coração. A razão não pode andar sozinha e o coração também não. Precisa haver uma compreensão mútua de ambos. Se há apenas raciocínio e não há sentimento, ali impera a inteligência, o orgulho e o egoísmo. E se eu sou apenas coração e sentimento, envolvida por esse sentimento, mas sem a racionalidade que me ajuda como bem operar, como bem transformar esse sentimento em algo nobre, positivo? Muitas vezes nós, naquele intuito, na ânsia de ajudar, nós acabamos a prejudicar, porque há necessidade de razão e coração estarem juntos, compreendendo os ensinamentos de Jesus e vendo a melhor maneira de colocá-los em prática nas nossas vidas e na vida também do nosso próximo. E aí sim, todos viverão em paz, porque isso ainda nos diz no Evangelho que o sentimento apropriado a fazer com que nós consigamos progredir, fazendo com que nós consigamos domar o nosso orgulho e o egoísmo, aquele verdadeiramente que dispõe a alma para a humildade, para o amor, falar beneficência, é a piedade. Porque por ela nós vamos conseguindo domar o egoísmo e nós precisamos ter cuidado quando falamos de piedade. No início das nossas reflexões, eu disse que precisamos sim de compaixão pelo próximo, mas precisamos saber que compaixão e piedade não significam humilhar o nosso próximo. E essa reflexão, ela é tão relevante que foi exatamente trazida para nós por Emmanuel no livro O Pão Nosso. Tem um capítulo lá que se chama Piedade. E ele diz assim, que fala-se muito em piedade na terra, mas todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, diz ele, dificilmente discernirmos entre compaixão e humilhação. E agora eu gostaria que vocês observassem muito isso, porque é o que a gente vivencia todos os nossos dias. Emmanuel escreve assim, ajudo, mas esse homem é um viciado, né? Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que afirmam ser cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas.
deita o mel e o veneno, balsamiza a ferida e dilaceras, estende os braços e cobra a dívida de reconhecimento, socorre e espanta, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança réptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é a filha legítima do amor. Não perde tempo identificando o mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortifica-lhe os germes e cultiva-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é o grande ganho para a alma e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Vamos refletir. Será que inúmeras vezes a gente não nos comporta como Emmanuel falou? Com essa piedade que humilha? Com essa piedade, com essa compaixão que critica e julga? Como ele diz aqui, ao mesmo tempo deita o mel, mas deita o veneno também. Fazendo uma observação indelicada, com ausência de caridade para com o nosso irmão. Que compaixão é essa? Que ajuda, mas fica fazendo análise. Criticando, julgando, identificando o mal que há no outro. É essa piedade que o Evangelho chama e nos toca? Não. É a piedade que não perde tempo na identificação do mal. A verdadeira piedade é a filha legítima do amor. É aquela que se interessa excessivamente no bem. E no mal que a pessoa eventualmente tenha, não vai se interessar, mas vai se preocupar com o bem que pode fazer. Cada minuto é extremamente precioso, diz Emmanuel, para que eu vá gastar as minhas energias e o tempo criticando, julgando ou me preocupando com o mal do outro. Eu estou ali, cada minuto da minha vida, para me dedicar e aliviar o sofrimento do outro. Então, que nós possamos ter esse cuidado, nos atentarmos a essa reflexão. Se eu realmente permito que a piedade esteja em meu coração, que seja piedade verdadeira, não essa piedade mentirosa, cheia de exigências, cheia de critérios e de si porém. Não. Que realmente eu me desdobre em todas as minhas energias e que todas as minhas energias sejam para que eu possa verdadeiramente abraçar a vida cristã. Para que eu possa encontrar recursos para auxiliar, sempre com um sorriso no rosto, para que eu não me prenda às teias da crítica destrutiva, ao invés de semear o bem. E que eu possa fortificar em mim verdadeiramente os germes do amor. A verdadeira piedade feita com amor, com entrega e dedicação, com alegria, a piedade que nós precisamos sentir é aquela que nos comove. É aquela que quando nós vemos o sofrimento do nosso próximo, nós não conseguimos virar as costas. Nós não conseguimos deixar de olhar, porque na verdade a piedade, aquela compaixão nos impede a estender as mãos para o irmão para socorrê-lo e aliviar as suas lágrimas. Nós nos simpatizamos com a dor dele, sabe por quê? Porque
quando se ama a dor do nosso próximo, essa dor é nossa também. Será, queridos irmãos, que nós conseguimos imaginar sermos felizes quando nosso irmão não tem o que comer? Será que nós conseguimos imaginar como eu posso estar feliz, como eu posso estar plena, sorrindo e vivendo bem, quando o meu irmão chora de fome? Quando o meu irmão chora porque não tem o que vestir e sente frio? Quando o meu irmão não tem onde morar? Quando o meu irmão se encontra desnutrido porque não se alimenta há dias? Será que eu tenho um coração tão petrificado a esse ponto que não se comove com a dor do meu próximo? E vejam, a piedade não precisa e não deve existir só com os de fora. Quando eu falo um irmão, é o irmão que pode estar dentro do meu lar. Nós, quando pensamos em piedade, nos compadecemos da dor do próximo, imaginando que o próximo é aquele que não tem casa, aquele que não se alimenta. Mas não deixemos de lembrar que os nossos maiores e primeiros compromissos estão exatamente dentro do nosso lar. E nós precisamos também ter piedade lá. Conseguimos muitas vezes ter esse sentimento pelos de fora. Mas lá dentro de casa, a crítica, o julgamento vem sempre primeiro. E a piedade é esquecida. No lar, nós encontramos múltiplas ocasiões todos os dias para que possamos cultivar essa virtude celeste, que é a piedade, que nós possamos dentro do nosso lar tolerar com calma aqueles que estão conosco, mas ainda não conseguem se equilibrar diante de uma situação que lhes traga um mal ou algum desequilíbrio. E se eu perceber, por exemplo, que do meu lado tudo é desespero, tudo é conturbação, tudo é desarmonia, que eu possa parar e esperar, mas não reclamar. Que eu possa ajudar e que eu possa orar e dar o meu exemplo. Então, percebam, meus queridos irmãos, que a piedade é um grande desafio para nós. Porque para que eu possa te ajudar, eu preciso trabalhar o meu egoísmo. E nem todo mundo quer fazer isso. Nem todo mundo encontra-se preparado. Mas quando nós conseguimos verdadeiramente nos dominar pela piedade, nós estaremos bem mais próximos a Deus. Piedade, eu gostaria de, para finalizar, falar uma poesia que eu encontrei sobre a piedade. E ela diz assim: piedade é a compaixão ao sofrimento do irmão, a atitude de comiseração do verdadeiro cristão. É a irmã da caridade, prenúncio da bondade, coração enternecido e jamais endurecido. Causa encanto diferente quando não é indiferente. Não traz gozo mundano, nem vazio insano. Se bem sentida, é amor, beleza e esplendor. Virtude por excelência e ainda benevolência. Piedade doma o egoísmo, faz nascer o altruísmo, dispõe o ser à humildade e também à fraternidade. Jesus nos a ensinou e exemplificou, por nós se sacrificou, pelo muito que amou. Piedade não complica, piedade facilita, piedade não critica, piedade dignifica. Muito obrigada pela atenção de todos e essa é a mensagem da noite de hoje. Que nós possamos refletir a respeito, que a Bruna colocou muito bem ali os requisitos para saber se nós somos um bom espírito, mas no caso pode ser um bom ser humano, né? Não é nos valores, não é na posição, não é nos livros, é na quantidade de benefício que nós espalhamos. Então, mais uma vez eu vou convidar os irmãos a
vamos aproveitar esses minutos para fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, endereçar aquele pensamento de amor aos entes queridos que ficaram no lar, a tantos outros que nos ocorram à mente agora. E para isso, então, eu convido os companheiros passistas que estejam se sentindo bem. E para fazer a prece do passe e de agradecimento pela oportunidade da noite, eu convido a companheira Vanete. Envolvidos que já estamos nesta energia do bem, desde já rendemos graça a Deus, à espiritualidade de luz que nos assessora nesta noite, nesse banquete espiritual de tantas instruções para a nossa caminhada, para a nossa vida. Continuando assim, então, nesta vibração de paz, convido a todos a continuar a conversar com Deus nesse momento. Entregue para o Pai Maior os seus desejos, os pedidos, os motivos e as razões as quais trouxeram cada um de nós a esta casa de oração, a este hospital, a esta escola. Converse bem baixinho através do seu pensamento. Entregue a sua vida, também a vida daqueles que te rodeiam. Daqueles que ainda precisam do nosso perdão. E de todos os que passam pelos nossos pensamentos. Principalmente aqueles que nós ainda precisamos desenvolver a piedade. Que o pedido de cada um, que é a rogativa, seja recebido pelo plano maior. Que as vasilhas com água sejam abençoadas, se tornando remédio vivo a quem delas fizer uso. Que todos os nossos familiares, nossos amores, nossos afetos e desafetos, e principalmente os mais sofredores, sejam envolvidos nesta corrente de oração e que possamos seguir para os nossos lares, envolvidos pela paz, pelas bênçãos e pelas luzes que recebemos aqui na noite de hoje. Que assim seja. Então, em nome de Deus,